Olá, pessoas inteligentes, sejam todas muito bem-vindas em mais um vídeo que está começando aqui agora nesse canal Proporções Cósmicas. Eu sou o Félix e se você é fã da arte, da ação, da aventura, da ficção científica dentro do universo das histórias em quadrinhos e os seus derivados, eu vou convidar você para ficar comigo até o final deste conteúdo. Porque hoje eu vou falar de mais uma obra do selo Marvelverse. Marvelverse, Capitão América e o Soldado Invernal. Olha, eu li essa revista, me senti enganado. E essa é uma HQ praticamente sem alma. E eu vou explicar o porquê. Mas antes de eu começar esse vídeo, peço para vocês já curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque fazendo esses procedimentos o canal ele cresce, aparece e fica cada vez mais forte em grandes proporções cósmicas. Vamos falar desta revista aqui. Passei na banca umas 2, 3 vezes, olhei e falei, meu, não vou comprar isso daí. Porque eu já tô meio desanimado com esse selo Marvelverse já há algum tempo e vocês do canal estão de prova, tá? Outra semana se passou, eu olhei e falei, não vou comprar isso daqui. Outra semana se passou e eu vi este gibi aqui do Batman. Acabei comprando, vi essa revista e falei, ah, vai você mesmo, vai. Li e como eu tô falando pra vocês, eu me senti enganado. Eu me senti lendo essa HQ e falando, caramba, faltou um negócio nela, umas coisas nela em que se ela tivesse completa essas histórias, seria a revista, tá? Bom, vamos começar. Essa revista Marvelverse, como a gente sabe, ela tem a proposta de mostrar os personagens que estão se destacando no cinema atualmente, tá? Então, teve o filme do Capitão América, Admirável Mundo Novo, né? Que é o Capitão América, o Sam Wilson, que é esse daqui. E ainda nos cinemas tem o filme Thunderbolts, em que o Soldado Invernal, o Bucky, está nesse filme. Então, essa é a explicação da existência desses personagens nesse selo Marvelverse, certo? E vamos lá. Essa HQ aqui, ela tem 100 páginas e contém 6 histórias. Aí você já calcula. Caramba, as histórias são boas. 6 histórias em 100 páginas. Será que vale a pena? Vamos lá. A primeira história é a origem do Falcão. Essa história ela começa com o Caveira Vermelha, que ele trocou de corpo com o Capitão América, graças ao poder do cubo cósmico. Aí ele joga o Capitão América no corpo do Caveira Vermelha em uma ilha onde tem um monte de inimigo. E aí lá quem está é o Falcão. O Falcão ele dá uma ajuda pro Capitão América que está no corpo do Caveira Vermelha. E a minha indignação da minha primeira leitura desse gibi, dessa primeira história, é que aqui para por aqui, ó. Não tem a continuação. Sabe quando você tá lendo e fala, meu, como que o Capitão América vai recuperar o seu próprio corpo? E sendo que o Caveira Vermelha tá com um cubo cósmico, como que isso vai acontecer? Não é? A gente vê as lutas, é uma história muito bacaninha, só que não tem continuação. Então aqui já é a minha decepção número 1 da história. Voltamos agora para a história número 2. A história número 2 apresenta
é o Soldado Invernal, o Buck, né? E essa história eu até achei legal porque é o Capitão América no apartamento dele, no campo secreto lá, o apartamento dele secreto, e lá ele vê um monte de dossiê do Buck, né? Que era o ex-parceiro dele, que com o passar do tempo o parceiro dele, ele foi capturado pela Hydra, ele foi meio que usado como uma arma para Hydra. E essa história eu achei, essa história valeu a pena, viu? Ó, mostrar um pouco as páginas, né? Coisa rápida, né? Eu achei ela legalzinha, até vale a pena, tá? Mostrar um pouquinho mais, né? E ela é meio escura, meio cinzenta, como se fosse um passado meio que sombrio. Essa história valeu a pena. Aí pulamos para a terceira história. E a terceira história é a transição do manto do Capitão América original, Steve Rogers, para o Sam Wilson, que é o Falcão. É uma história assim, meio que emblemática, em que o Capitão América ele tá velho, o Capitão América original, ele... O soro de super soldado não está mais funcionando no corpo dele, ele tá assim, envelhecido. Deixa eu mostrar ele aqui envelhecido, né? E aí ele chama todos os Vingadores, a comunidade de super-heróis. Olha que coisa bonita, comunidade de super-heróis, né? Vingadores, Hulk, Homem-Aranha, tem X-Men quarteto aqui no meio. Olha o Capitão América envelhecido, né? O Steve Rogers. Chama todo mundo só para mostrar que o substituto dele agora vai ser o Sam Wilson, Capitão América. Essa história eu achei válida, principalmente porque teve, né, o filme do Capitão América, então eu acho uma coisa muito legal. Já pensou alguém lendo esse quadrinho pela primeira vez? Daí já, né? Essa valeu a pena. Agora, a quarta história aqui já é o Capitão América novo, né? Que é o Falcão, em ação. E ele encontra o Buck. É uma historinha que é legal, mas não precisava colocar nesse selo, né? Não tem aquele contexto, né? E a quinta história é uma aventura insignificante. Insignificante do Falcão. Do Falcão. Tem umas 3 páginas, né? Uma história que envolve o passado dele e remete um pouco do presente, né? E aí chegamos a uma história aqui, uma história final, que é o Falcão, mais uma vez, né? O Falcão, Capitão América, né? O Sam Wilson, junto com o Buck, o Soldado Invernal. Estão aqui se interagindo, tal. A história não é aquela coisa. Estou mostrando um pouco os gráficos. E o que me indignou foi que o menininho loiro aqui, ó, bateu nos dois. E quando você quer saber da continuação, ó, não tem nada, não tem nada. Se esse Marvelverse viesse com a história da origem do Soldado Invernal, né? Que foi aquele do dossiê do Capitão América, junto com a origem do Falcão, com as histórias completas, e ainda a passagem de manto entre o Capitão América Steve Rogers para o Sam Wilson, essa Marvelverse seria perfeita. Mas a minha indignação são essas duas histórias. A primeira e a última história, que você coloca por aí, não tem continuação. Eu acho que a mentalidade dos leitores hoje mudaram.
Quando eu comecei a ler quadrinho na década de 90 e tinha aquelas continuações, a gente conseguia achar, tá? E esse selo Marvelverse, ele tá pecando muito nisso já há um bom tempo. Faz uma história que tem uma continuação e a gente não sabe onde tá. A gente tem que procurar e pesquisar, sabe? É por isso que eu falei no começo do vídeo que eu li essa revista. Acho que é uma história em quadrinhos. As histórias até são mais ou menos, mas o problema é a continuação. Quem fez isso pensando no leitor é uma pessoa realmente sem alma, tá? É uma pessoa sem alma, é uma pessoa que, sabe, coloca o quadrinho aqui a uma maneira que você lê e fala: caramba, eu só quero saber qual que é a continuação dessas duas histórias, tá? Tô indignado com isso daqui? Tô. Recomendo a vocês não comprarem, mas se vocês comprarem, pega isso daqui, essa obra, e dá para uma criança, para um adolescente, para sair dessa da intoxicação das pessoas saírem das redes sociais, do celular, né? Para as pessoas começarem a ler um pouquinho mais, tá bom? Vou ficando nessa, eu acho que eu falei demais. Encontro vocês no próximo vídeo e eu quero saber o que vocês acham desse material aqui. Deixa nos comentários. Vou ficando nessa. Beijos e abraços em grandes proporções cósmicas. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.